Olá, muito bom dia, tudo bem com você? O Notícias do Bem de hoje começa falando sobre as novas regras nas embalagens dos alimentos. A principal novidade está na parte da frente do rótulo, onde um símbolo informativo deve apresentar as informações nutricionais. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o objetivo é esclarecer ao consumidor, de forma clara e simples, sobre o alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a saúde. No novo design, haverá uma lupa para identificar o alto teor de 3 nutrientes: açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. O símbolo deve ser aplicado na face frontal da embalagem, na parte superior, por ser uma área facilmente capturada pelos olhos. É obrigatória a veiculação do símbolo de lupa com indicação de um ou mais nutrientes, conforme o caso. Vai facilitar ao consumidor que ele se atente à quantidade que nós temos, tanto de gordura, quanto sódio, quanto açúcar que nós temos nos alimentos industrializados. Então, antes, a embalagem, o rótulo nutricional só vinha com as quantidades e, basicamente, o consumidor não sabe se aquilo é de mais ou de menos. E agora, com essa nova rotulagem, ele coloca uma lupa na embalagem que facilita para o consumidor ficar mais atento que aquele produto ele tem uma quantidade exagerada daquele nutriente, como açúcar, o sódio ou a gordura saturada. Quando houver o alto conteúdo de açúcar adicionado em alimentos sólidos e semissólidos, o alerta vai ser quando eles tiverem 15 gramas ou mais 100 gramas do produto. Já a quantidade de alerta em alimentos líquidos virá sempre que o mesmo tiver 7,5 gramas ou mais por 100 mililitros de alimento. O excesso de gordura saturada em alimentos sólidos e semissólidos será indicada quando for de 6 gramas ou mais em cada 100 gramas. Em alimentos líquidos, o alerta virá para produtos com 3 gramas ou mais por 100 mililitros de alimento. E o sódio virá em destaque em alimentos sólidos e semissólidos quando a quantidade no produto for de 600 miligramas ou mais em cada 100 gramas. Nos alimentos líquidos, quando constar no produto 300 miligramas ou mais por 100 mililitros. Eu gosto muito de trabalhar com meus pacientes não consumirem alimentos industrializados, porque independente deles terem uma quantidade ou não exacerbada de um desses nutrientes, ele não deixa de ser um alimento industrializado. Nós priorizamos sempre o in natura. Só que muitas vezes, às vezes até o paciente, quando vai escolher um alimento que muitas vezes ele acha que é saudável, mas na verdade não essa lupa, esse novo design pode facilitar nesse requisito. Então, às vezes, por exemplo, iogurte. Nem todos os iogurtes que vendem no mercado, eles são saudáveis. Então, possivelmente agora, com essa nova rotulagem, os pacientes vão conseguir, os consumidores, vão conseguir se atentar melhor e escolher melhor aquele iogurte que tiver menos produto, que tiver menos desses nutrientes e fazer uma escolha mais saudável. Então, eu acredito que vai facilitar para ambos os grupos, tanto aqueles que são um pouco desatentos, que não se importam muito com o tipo de alimento que compra, quanto aqueles que são mais atentos, mas não sabem discernir a quantidade que deveria ter do determinado nutriente em cada produto. Muito bom. Confira agora os outros destaques do programa desta sexta-feira, dia 5 de agosto. Preço médio de venda do diesel da Petrobras tem redução a partir de hoje. Senado aprova medida provisória que regulamenta o teletrabalho. Mais de 20 milhões de beneficiários devem receber R$ 600 de auxílio emergencial neste mês. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. E o Notícias do Bem está no ar, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós já vamos começar. A partir de hoje, o preço médio de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras
vai cair de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. A redução é de 20 centavos. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do produto vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor vai passar de R$ 5,05 em média para R$ 4,87 por litro vendido na bomba. O governo federal distribuiu o lucro do FGTS com o ano base de 2021 em julho deste ano. Muitas dúvidas surgiram a respeito de como sacar esse valor. Confira um trecho da reportagem que você vai ver ainda hoje. Como a maioria da população brasileira é assalariada, a cada ano as contas de FGTS arrecadam milhões de reais. Como o saque não pode ser feito a qualquer hora, mas somente em situações específicas, esse dinheiro fica parado. Dessa forma, ele fica rendendo durante o tempo em que o trabalhador não utiliza. E é a partir desse rendimento que se calcula o lucro do FGTS a cada ano. Segundo a lei, o Ministério da Economia deve repassar a todos os trabalhadores com saldos na conta do FGTS até o último dia de dezembro do ano base, 50% de todo o lucro obtido com os valores. Estima-se que o governo arrecadou em 2021 mais de 13 bilhões de reais em lucros. Consequentemente, esse valor foi creditado nas contas do FGTS dos trabalhadores em julho deste ano. Para garantir que cada trabalhador receba sua parcela devida do lucro do FGTS de 2021, o governo estipulou uma porcentagem. Aliás, esta que deve ser calculada sobre a quantia disponível em conta até o último dia do ano. Essa porcentagem é de pouco mais de 0,027%. Apesar do crédito ser de forma automática em sua conta, não existe a possibilidade de realizar o saque dos valores. Isso porque o Ministério da Economia estipulou que o trabalhador só terá acesso à quantia em casos específicos, assim como todo o dinheiro do FGTS. Também é possível que o valor entre no cálculo de saldo disponível para empréstimo de antecipação do saque aniversário. O processo é feito junto às instituições financeiras. Aliás, elas utilizam o saldo de contas FGTS como garantia de pagamento, assim bloqueando o valor do empréstimo. Importante liberação. E foi aprovada a medida que regulamenta o teletrabalho e altera as regras do auxílio alimentação. O repórter Matheus Santos traz mais informações ao vivo para a gente. Matheus, seja bem-vindo. Bom dia. Oi, Dani. Bom dia para você e também aos nossos amigos e amigas de casa. Seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem para a apresentação. Exatamente. Entre outros pontos, a MP passa agora a considerar o teletrabalho aquele que é prestado fora das dependências da empresa com tecnologias de informação e comunicação e que não se configure trabalho externo. Além disso, a medida provisória diz que a negociação da jornada de trabalho ocorre individualmente entre o trabalhador e o empregador. Os empregados em regime de trabalho ficam submetidos às disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho na base territorial onde o empregador contratou o trabalhador. Aprendizes e estagiários também poderão fazer teletrabalho. A MP diz ainda que o uso de ferramentas como e-mails não será considerado como sobreaviso e que os empregadores terão que dar prioridade para o regime remoto aos empregados com filhos de até 4 anos. O texto auxílio alimentação ou vale-refeição em restaurantes ou na compra de gêneros alimentícios comprados no comércio. O governo alega que que o auxílio que tem tratamento tributário favorável seja destinado à aquisição de produtos não relacionados à alimentação.
A medida provisória também proíbe as empresas de receber descontos na contratação de empresas fornecedoras de tickets de alimentação. Hoje, alguns empregadores têm um abatimento no processo de contratação. Agora, este projeto segue para a sanção ou veto presidencial. Dani. Muito bom, Matheus. Obrigada por sua participação e até segunda. Até segunda. Olha, e hoje é 5 de agosto, Dia Nacional no Brasil, da Saúde no Brasil, perdão. Entre outros objetivos, a data pretende conscientizar as pessoas sobre a importância de um estilo de vida mais saudável. Ela foi escolhida em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. As ações desse dia incentivam valores relacionados à saúde, que vai muito além da ausência de doenças, não é mesmo? Já que está diretamente relacionada à presença de uma autêntica qualidade de vida no nosso dia a dia. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a médica Adriana Mouro. E você continue conosco, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Interaja conosco, deixe sua mensagem, faça a sua pergunta. O que é que você quer saber sobre o Dia Nacional da Saúde, hein? Utilize o nosso chat no nosso canal. Contamos com a sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então, nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? E eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus, tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. O Notícias do Bem está de volta e hoje é dia de mais uma sala de entrevistas gravada durante o encontro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, no Rio de Janeiro. Vamos conferir como foi a conversa do jornalista Roberto Quirino com o escritor Samuel Novaes. Nessa sala de entrevista a gente vai conversar com o Samuel Novaes, o Samuel que é escritor, está lançando um livro agora inclusive, né, Samuel? Sim. E a gente quer começar o nosso papo aqui perguntando para ele exatamente a respeito dessa obra. Quer dizer, conta um pouquinho pra gente do Razões para Crer, como é que você chegou a essa obra que fala um pouco da questão teológica, mas fala também do design inteligente. Científico, sim, com certeza. Juntar essas duas coisas. É muito interessante. É interessante a maneira como aconteceu, porque foi no meio da pandemia, né? Onde estavam todo mundo em suas casas e foi o momento exato que eu tive a oportunidade para escrever sobre tudo que eu tinha passado. Então, eu era um jovem agnóstico, né? Me considerava agnóstico, não tinha muita fé em Deus, por mais que minha família toda fosse cristã e eu me considerasse cristão, mas eu passei um momento de muita dúvida e de crise que me levou a colocar razões para crer mesmo no papel.
na prática. Então, o livro ele aborda 16 capítulos, de cada capítulo ele traz um tema específico na área da biologia, da arqueologia, da ciência, da química, né? Utilizando referências de nomes renomados como o próprio professor Adalto Lourenço, Marcos Erbelin, que eu tive o prazer enorme de eles acompanharem esse processo junto comigo. Mas, resumidamente, o livro ele traz uma prova de fé, trazendo aqui a ciência como forma racional, né, que nós hoje podemos ter uma fé racional sobre Deus. E é um livro também nesse aspecto teológico, mas que não deixa de ter o ponto científico, né? De que toda essa complexidade que o design mesmo comprova do universo e a beleza que há nele revela um ser superior, um ser inteligente. E por meio disso em algumas palavras, eu trago no livro essas razões, 16 razões para crer em Deus por meio da ciência. Porque essa combinação ela é muito complicada, muitas vezes é delicada e é controversa, né? É controversa, querendo ou não, é um desafio. Na verdade, chega a ser até um pouco de ousadia você tratar esse tema, né, de fé e ciência. Mas é muito interessante porque é algo renovador. Eu digo que como jovem, né, eu atuo hoje como gestor de juventude em Porto Seguro, e eu sei que o desafio para o jovem hoje é que nós como jovens somos muito curiosos, nós temos muito esse ímpeto de querer conhecer mais, de querer saber mais. Então isso é muito bom, porque eu utilizei isso a meu favor para que todas as minhas dúvidas e aquelas reflexões ali se tornassem em capítulos que me levassem realmente a mostrar minha fé, mostrar porque eu creio em Deus. Então, essa minha curiosidade me ajudou, de certa forma, a escrever cada capítulo de Razões para Crer. E isso também exigiu de você, imagino, um trabalho de pesquisa muito forte nessas áreas, como você citou, né? Arqueologia, biologia, Foram enfim. pelo menos aí 5 anos, porque durante 2 anos que eu estava no seminário, eu tive que lidar com a parte teológica, a veracidade bíblica. Inclusive, eu me baseio em um dos livros de Por que Crer nas Escrituras, do John MacArthur. Ele fala muito bem sobre isso, sobre a veracidade bíblica, mas antes de levar a pessoa a crer em Cristo, a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu precisava levar ela pelo menos a crer que existe um ser inteligente. Então, antes eu tive que fazer um caminho todo completo, eu tive que antes levar a pessoa lá para a origem, explicar para ela de por que Deus é real, porque esse Deus, ele é o Deus da palavra, né, bíblico, e porque Jesus no final de todas as coisas. Então eu faço um caminho de 3 etapas com a pessoa. Quer dizer, e mostrar tudo isso e mostrar que existem provas na natureza, e talvez esse talvez seja o grande desafio, de mostrar que esse Deus Criador está presente na natureza para que a gente possa ver. A palavra dele nos diz isso, né? Com certeza. A natureza se revela como... Se revela e é exatamente isso. A ciência, ela vem para comprovar a nossa fé nesse sentido, sabe? Eu digo que eu não sou cientista, né? Tô longe de ser um cientista renomado, mas tenho muito esse sonho de galgar a esse nível de mostrar tão próximo da ciência, de tanto estudar a ciência, estar mais próximo ainda de Deus, né? De ver Deus presente no meio de toda essa complexidade e beleza. Samuel, são 16 capítulos sobre diferentes assuntos, como você me disse. Variados assuntos. Qual foi o mais desafiador para você? Qual foi o tema mais desafiador para você? Com certeza, sem sombra de dúvidas, foi sobre o capítulo que eu tento comprovar pela biologia através do olho humano. Né? Esse eu tive um auxílio muito bom do Marcos Erbelin, porque é um tema que é discutido no livro do Michael Behe, A Caixa de Preta de Darwin, onde a evolução ela não consegue explicar essa evolução do olho. Então, o olho, seja do ser humano ou seja de qualquer outro animal, ele é muito complexo, a sua formação, cada parte depende uma da outra, e qualquer parte que não esteja funcionando bem gera uma gravidade o suficiente para a pessoa ficar cega. Então, dentro desse capítulo sobre a evolução do olho humano e essa forma de refutar a teoria do evolucionismo por meio do olho humano, é algo muito desafiador para mim, inclusive que não sou químico, então tive que estudar bastante sobre química, sobre biologia, sobre a formação do olho do ser humano. Mas a conclusão foi muito interessante, é que hoje o olho do ser humano ele é tão complexo, existem ligações que são mais complexas do que as estrelas da nossa galáxia. E quando
O Michael Behe faz essa comparação no livro dele, A Caixa Preta de Darwin, e eu utilizo essa comparação como referência. No final, a conclusão que a gente tem é que é impossível que o olho humano tenha evoluído da maneira como é apresentado. Então, Darwin, ele se omite a falar sobre a evolução do ser humano. E isso é muito interessante e esse embasamento é muito forte para mostrar que, de fato, a teoria do evolucionismo hoje ela é muito controversa e complicada no âmbito, em algumas partes que acontece do nosso Porque seriam muitas coisas que precisariam dar certo de uma maneira aleatória, quer dizer, é quase que... É muita sorte, né? Eu não tenho fé suficiente para ser ateu, sabe aquele livro? É quase isso. É quase isso. Eu não tenho fé suficiente para acreditar. É como se eu pegasse meu relógio agora aqui, né? Esse meu relógio aqui, eu consigo desmontar ele em algumas peças, mas suponha, né, que eu desmontasse todas essas peças do relógio e eu tirasse elas aqui eu consigo tirar apenas algumas partes, né? Sim, mas dá para desmontar mais. Não, né? dá para desmontar mais. Eu pegasse todas essas peças do relógio e jogasse. Eu falasse que quando essas peças caíssem no chão, elas iam cair em estado perfeito, que o relógio estaria funcionando, todas elas de forma aleatória. Isso é praticamente impossível. Então, o nosso universo ele é muito organizado, ele é muito intencional. Existe uma intenção para tudo, existe um propósito para tudo. Inclusive, esse propósito existe para nós como seres humanos. E aí que entra a pessoa de Jesus, né? E aí, falar sobre tudo isso e demonstrar tudo isso em congressos como esse pode ser uma saída importante para o design inteligente, porque com certeza. Estávamos falando sobre isso agora há pouco, né? A gente ouviu inclusive um painel exatamente sobre isso, quer dizer, não consegue-se o acesso nas universidades ou nas escolas, mas hoje nós temos outros meios de comunicação que são tão importantes quanto e que alcançam inclusive tanto os até livros, mais, né? Exatamente. Inclusive os livros é uma ferramenta muito boa, porque ninguém vai proibir você de ler um livro. Talvez na sala de aula você vai ter um pouco de dificuldade ali sobre o tema TDI dentro da sala de aula. Porém, um livro dentro de uma biblioteca, um livro dentro de uma livraria onde você vai poder ler, você vai poder comprar e poder fortalecer a sua fé, e nesse caso aqui fortalecer, realmente é muito válido. Muito bom. E quais são os próximos desafios para você? O que você pensa daqui para frente? Pois bem, é muito interessante isso. Na verdade, uma parte de mim que é músico, eu tenho algumas músicas no Spotify, quer me levar para a área da música. Mas ao mesmo tempo eu sei também do meu chamado, do meu propósito, no sentido de levar a mensagem do Evangelho por meio da ciência, né? E fortalecendo, não deixando as pessoas enfraquecidas na ciência, pelo contrário, fortalecer a ciência e associar a fé a isso. É um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Quem quiser comprar o livro, né? Como é que a gente faz? Pois vamos aproveitar para falar sobre o livro. O livro está disponível em algumas cidades, né? Inclusive algumas livrarias. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas livrarias que tem o livro, mas o acesso, a gente criou um Instagram próprio do livro para poder as pessoas fazerem a compra e a gente consegue levar também. A gente colocou, está em processo para estar disponível na Amazon, já está disponível na Shopee, parece até engraçado, mas já está lá na Shopee. E também ele, por meio do Instagram, @NovaisSamuel, você vai ter o link lá do Razões para Crer, você pode adquirir lá com a gente, com certeza vão estar à disposição. Boa, @NovaisSamuel, então o link para você adquirir essa obra, né, que está sendo lançada, muito bacana. Razões para Crer, são 16 capítulos, são 16 defesas, vamos dizer assim, da fé através da ciência. Através da ciência, perfeito. Que é algo desafiador, realmente. Desafiador, né, ousado. Samuel, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Prazer em bater esse papo com muito você. Obrigado. Conte sempre com a IPP-TV. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Tamo juntos. Obrigado. Excelente entrevista, temos muitas razões para acreditar, não é mesmo? Bom, agora nós vamos falar da Ezion. A editora Ezion tem mais um lançamento para você. É o livro 209 Dias de Milagres, escrito por Edilane Francescato e Carla Bastos. Confira mais uma obra que já está disponível para você. Vivendo 209 Dias de Milagres conta a história de Edilane Francescato em sua gravidez de risco. Nesse tempo, Deus se mostrou fiel e cuidou de cada detalhe. Foram 209 dias de gestação, 209 dias de milagres.
Durante essa experiência, a autora contou com o apoio de Carla Bastos, sua amiga e coautora da obra, que escreveu 209 devocionais sobre milagres, exaltando a grande verdade sobre o poder de Deus em nós e apesar de nós. Hoje, Edilane pode compartilhar esse testemunho para que mais vidas sejam tocadas e encorajadas. Mergulhe nessa história impactante enquanto medita na palavra de Deus. Para adquirir o livro, acesse editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Agora é hora da previsão do tempo Sudeste-Sul e já está conosco aqui no estúdio Raquel Santos. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Dani. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aí. Muito bem-vinda aqui ao Notícias. Vamos juntas aí agora continuar informando vocês aqui sobre o tempo, sobre muita notícia boa aqui junto com a Dani, viu? Isso mesmo. E ontem foi o dia mais quente do inverno, né, Kel? Sim, continuamos com as temperaturas em gradual elevação por aqui por enquanto, sem grandes mudanças. Então vamos lá a previsão. Vamos lá. A frente fria continua avançando e causa nebulosidade na região sudeste nesse fim de semana. Ao longo do dia o tempo fica firme e não tem expectativa para chuva. Já no sul o dia começa com nebulosidade e pode chover em algumas áreas. Uma massa de ar polar deixa as temperaturas mais baixas. Aqui em São Paulo vai ter sol entre nuvens e noite com pouca nebulosidade. Temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Já em Araguari, Minas Gerais, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia e por lá não chove. Mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Belmonte, Santa Catarina, vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, sem previsão de chuva por lá também. Temperaturas variam entre 10 e 19 graus. Previsão importante, né? Agora nós vamos interagir. Vamos lá, já tivemos 2 tempos deliveries entregues aqui, ó, Araguari e Belmonte. E vamos aqui para a nossa interação. As participações de hoje. A Delva está dando boa tarde para a Daniele e a toda a equipe do Notícias do Bem. Patrícia Vieira também deixou aqui registrada a sua participação. A Késia também está dando boa tarde a todos e ela fez aqui um comentário. Depois de uma crise de hérnia de disco, estou fazendo pilates e hidroginástica. Boa, daqui a pouco tem entrevista sobre saúde, viu? Dia Nacional da Saúde, vamos falar sobre isso. A Kátia Furtada também está dando boa tarde pra gente. Marcelo Ribeiro está dizendo que aqui é Sara. Ah, tá, é do Marcelo, mas é a Sara quem está falando. Sara, seja bem-vinda. Itajubá. É Minas, Minas, das Muitas Gerais. Ela deixou aqui uma perguntinha para você, ó. Ela disse que ela conhece o Davi Tolentino, lá em Itajubá. Ela falou, será que é parente da Dani? Com certeza é parente, gente. Tolentino é a mesma raiz, deve Provável, ser parente. Provável. Boa. Aparecida Parra também está dando boa tarde a toda a equipe. 23 graus em São Bernardo do Campo. E ela disse que está começando a ficar nublado por lá, viu? Será que tem chuva, hein? Vamos ver. Depois você conta pra gente. Isso aí. E a Geni também está dizendo, Rio com sol lindíssimo, como sempre, né? Ah, que delícia. Praia e sol, tudo a ver, né? Então daqui a pouquinho você volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, daqui a pouco então, mais previsão do tempo. Fica com a gente. Agora é hora da nossa coluna pelos campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje vamos conhecer o Hospital Presbiteriano Dr. Gordon e a Casa de Apoio Missionária que funcionam em Rio Verde, interior de Goiás. Rio Verde, no interior de Goiás, é sede do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon e da Casa de Apoio Missionária Juni Woodall. Os 2 locais foram visitados pelo diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior. Olá, graça e paz, queridos da IPPTV. Nós estamos aqui na Casa de Apoio Missionária, que fica dentro do Hospital Presbiteriano de Rio Verde, que presta um relevante serviço apoiando o tratamento de saúde de missionários transculturais, nacionais, gente que precisa, tem um lugar bem acolhedor aqui. Que junto à entrada da Casa Juni Woodall, a Casa de Apoio aos Missionários aqui no Hospital Evangélico de Rio Verde, que em breve será expandida pela campanha que foi feita, movida aí junto as áreas sociais da igreja, arrecadou o suficiente para que a gente pudesse fazer esse trabalho e nós pudéssemos assim expandir
maiores números de acomodação para recebermos os missionários aqui. Queremos agradecer a toda a igreja, a todos aqueles que têm o espírito missionário em seu coração, por esse apoio que nos foi dado. E estamos aqui à disposição de vocês para atender às necessidades que vocês nos apresentarem. Obrigados, trabalhamos todos pela mesma obra. Temos sido grandemente abençoados com essa casa. Já é a terceira vez que passamos por aqui e sempre saímos melhor do que chegamos, ou muito melhor do que chegamos. E desta vez, inclusive, estamos acompanhando a nossa filha e com o seu esposo e as nossas netinhas que vieram da Ásia, trabalham na Ásia como missionário da PMT também. E estamos dando um apoio para eles e, ao mesmo tempo, fazendo algumas revisões também da saúde. Sou grato mesmo a Deus, em nome da irmã Gildete. Quero agradecer toda a equipe do hospital, a IPB que dá todo esse suporte, né, a PMT também, porque estamos sendo realmente abençoados com este lugar. E Deus continue abençoando toda essa equipe. A gente está fazendo aqui o tratamento, minha esposa está fazendo tratamento aqui no hospital, né, evangélico, e nós queremos agradecer desde já a oportunidade que está sendo dada a nós, né. Tem sido uma bênção aqui essa casa, o acolhimento aos missionários, né, a disposição de todos em nos amparar. E esta casa aqui tem sido uma bênção para os missionários. Muito obrigado. Então, acompanhe um pouco sobre esta casa, ore pela Casa Missionária de Apoio aqui do Hospital Presbiteriano de Rio Verde. Uma obra extremamente social, acima de tudo missionária. Divulgue, contribua, seja um parceiro desta Casa de Apoio Missionário. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. É isso aí, entre em contato com o nosso time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse também fingermorumbi.com.br ou também pelo Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. WhatsApp 11 99018 7891. Finger Morumbi, sua melhor opção em móveis planejados. E agora a gente segue para um breve intervalo. E após o intervalo, o governo federal libera os lucros do FGTS. E ainda, hoje é Dia Nacional da Saúde. Entre outros objetivos, a data pretende conscientizar as pessoas sobre a importância de um estilo de vida mais saudável. As ações desse dia incentivam valores relacionados à saúde, que vai muito além da ausência de doenças. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a médica Adriana Mouro. Fique por aqui, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente volta, um breve intervalo, até já.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. IPP-TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP-TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e Libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Que a IPP-TV é a sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPP-TV, levando o Evangelho a todos os povos. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, e o Notícias do Bem está de volta. Que bom poder contar com a sua participação aí. Continue enviando a sua mensagem, faça a sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai ler aqui ao vivo. Bom, e continuamos com a notícia. Auxílio Brasil chega a mais de 20 milhões de beneficiários com a inclusão de 2 milhões de novas famílias. Mais de 20 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social vão receber o auxílio emergencial de R$ 600 neste mês. Até setembro, o valor pago era de R$ 400. O complemento de R$ 200 foi aprovado em julho e vai até 31 de dezembro deste ano. O estado com maior número de novos beneficiários é o estado do Rio de Janeiro, com 336 mil inclusões. Na sequência, aparecem São Paulo, Bahia, Pernambuco, Pará, Minas Gerais e Ceará. E vamos agora à notícia boa também. A gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem.
Agora eu quero apresentar algo que possa realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, não é mesmo? Bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente continua com mais notícia por aqui e seguimos o Notícia do Bem. Vamos agora para uma notícia com a nossa repórter Júlia, que já está nos aguardando. O Senado aprova a MP de renovação da frota de caminhões. Já foi aprovado um programa que prevê a renovação da frota de veículos de transporte rodoviário, de mercadorias, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários. A repórter Júlia Lima está com a gente ao vivo e vai trazer mais informações. Júlia, é com você. Boa tarde, Dani. Boa estreia. Seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Boa tarde para o pessoal de casa. Isso mesmo. O Senado aprovou na quarta-feira uma medida provisória para apoiar a renovação da frota de caminhões e ônibus. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta do governo é renovar a frota de estradas e retirar a circulação de veículos no fim de sua vida útil. A Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura mostram que existem mais de 3 milhões de caminhões em circulação no Brasil. Desse total, cerca de 26% tem mais de 30 anos de fabricação. O texto prevê o perdão de alguns débitos dos bens, cuja baixa definitiva de registro seja citada no âmbito do programa, desde que sejam inferiores a R$ 5.000. O programa será coordenado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e por um conselho que definirá as diretrizes do programa, composto por representantes do transporte, da indústria e da sociedade civil. Volto com você, Dani. Muito bom, Júlia. Obrigada pelas informações. Importante essa renovação da frota, não é mesmo? Bom final de semana e até segunda-feira. Com certeza, Dani. Até segunda. Tchau, tchau. Bom, agora nós vamos de previsão do tempo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E ela está aqui conosco, Raquel. Raquel que também morou em Minas Gerais, né, Kel? É isso aí, Dani. São João del Rei, na verdade, Barbacena, né? Barbacena. Isso aí, em São João del Rei. Muito bom. Que é o que temos agora de previsão do tempo. Vamos lá? Vamos lá. Fim de semana e as temperaturas seguem em elevação na região Centro-Oeste. Faz calor e não tem expectativa para chuva. Já no Nordeste, o sol predomina em grande parte da região, pode ter chuva isolada em algumas áreas. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Já na região Norte, Altamira, no Pará, vai ter sol com algumas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em João Pessoa, na Paraíba, vai ter sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, à noite o tempo fica firme. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. E a gente já vê que as temperaturas já estão subindo, né? Por lá elas continuam sempre, né, altas. Mas se bem que não tá tão alta assim, não. E chuva, né? Uma chuva ameniza também, né? Sim, pouquinho. É bom. Aqui a gente tem falta, né? Tá precisando um pouco mais. Semana passada teve... Mas... Temos um dia, depois de 40 e poucos dias sem chover, uma chuvinha e por enquanto até agora nada, né? Esperamos que em breve, né, o Senhor possa nos abençoar com mais chuvas, não é mesmo? Quem sabe com essa frente fria que está se aproximando de repente, né, vem chuvinha por aí. Seria uma boa. Vamos ver então os web telespectadores, como que eles estão por aí, muitas mensagens, perguntas. Aparecida Parra está dando bem-vinda, a Daniela. Obrigada, Daniele. Aparecida. Seja bem-vinda. O Toniel também está dando boa tarde, graça e paz a todos de lá de Olinda. Boa tarde. Está dizendo que lá tá sol, viu? Dia bonito por lá em Olinda. Tempo delivery novo pra gente. Pernambuco. Agora aqui na nossa outra live temos mais comentários também.
Reverendo Marco Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão, sempre com a gente que aqui. Bom. O Fernando Trindade fez um comentário aqui, ó. Esta questão da embalagem é igual àquela normativa da redução de quantidade e redução de preço. Só não nos avisaram que o preço não iria diminuir também, Verdade. olha só. Poderia, né? Poderiam. E a Márcia também está dando boa tarde também para Dani. Parabéns pela apresentação desse jornal de excelência e qualidade que nos abençoa sempre. Olha Obrigada, viu, Márcia, pela audiência e o carinho conosco. Sempre aqui com a gente, a Márcia, lá de Florianópolis. Olha! E ela está contando que lá está sol e a temperatura diminuiu um pouquinho, 20 graus e um bom fim de semana para todos. Ela Uma está temperatura ótima. Bom final de semana também para nós. E o Vilmar Hugo, lá de Caxias do Sul, também está dando boa tarde pra gente. E por hoje é só. É isso aí. Kel, muito obrigada. Bom final de semana e até segunda, então. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente continua por aqui, hein? Bom, vamos de mais notícias. O governo federal distribuiu o lucro do FGTS com ano base de 2021 em julho deste ano. Muitas dúvidas surgiram a respeito de como sacar esse valor. Confira todas as informações nessa reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Como a maioria da população brasileira é assalariada, a cada ano as contas de FGTS arrecadam milhões de reais. Como o saque não pode ser feito a qualquer hora, mas somente em situações específicas, esse dinheiro fica parado. Dessa forma, ele fica rendendo durante o tempo em que o trabalhador não utiliza. E é a partir desse rendimento que se calcula o lucro do FGTS a cada ano. Segundo a lei, o Ministério da Economia deve repassar a todos os trabalhadores com saldos na conta do FGTS até o último dia de dezembro do ano base, 50% de todo o lucro obtido com os valores. Esse lucro do FGTS é o resultado da remuneração daquele dinheiro que as empresas descontam do nosso salário e mensalmente depositam lá no Fundo de Garantia por tempo Fundo de Garantia por tempo do segurado, tempo do trabalhador. Que é aquele dinheiro que quando você vai fazer uma compra de uma casa, você vai fazer ali uma reforma, você pode usar. Ele é um resquício ali da lei da CLT lá de 64 ainda, vem passando por revisitas, por atualizações, e a partir aí desse ano agora, em 2022, temos aí a remuneração advinda de todo o período de 2021 dos depósitos que foram efetuados na conta. Estima-se que o governo arrecadou em 2021 mais de 13 bilhões de reais em lucros. Consequentemente, esse valor foi creditado nas contas do FGTS dos trabalhadores em julho deste ano. Para garantir que cada trabalhador receba sua parcela devida do lucro do FGTS de 2021, o governo estipulou uma porcentagem. Aliás, esta que deve ser calculada sobre a quantia disponível em conta até o último dia do ano. Essa porcentagem é de pouco mais de 0,027%. Tem uma formuleta lá de cálculo, Matheus, mas para a gente fazer simples aqui, eu vou dar uma base de cálculo. Para cada mil reais de saldo que ficou o ano todo depositado, você vai ter acrescido nesse saldo cerca de R$ 27,50. Então, para cada R$ 27,50. Se você tiver R$ 10.000 desde o começo do ano, R$ 275 a mais na sua conta do FGTS. Apesar do crédito ser de forma automática em sua conta, não existe a possibilidade de realizar o saque dos valores. Isso porque o Ministério da Economia estipulou que o trabalhador só terá acesso à quantia em casos específicos, assim como todo o dinheiro do FGTS. É um valor que ele segue as mesmas regras do FGTS normal, convencional. Ele agrega o valor na conta na tua conta do FGTS. Então você vai poder tirar ali, eventualmente num caso de demissão sem justa causa, se você for fazer ali a aquisição de um imóvel, eventualmente ter algumas previsões legais ali
de quando tem algum estado de calamidade, algumas cidades ou estados podem fazer o saque disso, mas o importante é saber que esse valor vai lá compor a sua renda, está lá guardadinho para quando você for fazer um bom uso dele. É a forma que o governo tem também de preservar um pouco do valor guardado lá na sua conta de FGTS para perder menos a inflação. Também é possível que o valor entre no cálculo de saldo disponível para empréstimo de antecipação do saque aniversário. O processo é feito junto às instituições financeiras. Aliás, elas utilizam o saldo de contas FGTS como garantia de pagamento, assim bloqueando o valor do empréstimo. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que sua contabilidade também precisa atender ao padrão de Deus e dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para a sua igreja. E agora a gente segue com Notícias do Bem e temos mais informação aqui para você também. Hoje é dia da nossa coluna de ciência e tecnologia com o professor e cientista Marcos Eberlin. Ele vai falar para a gente sobre os mitos e verdades do aquecimento global. Confira. Olá pessoal, bem-vindos à coluna de ciência e tecnologia, Notícias do Bem e PPTV. E hoje vou falar também sobre outro assunto muito importante, o aquecimento global. Talvez você tenha ouvido falar sobre esse aquecimento global na mídia em geral e tenha ficado preocupado, porque eles dizem, olha só, o planeta está aquecendo, as geleiras se derreterão, os mares, o nível dos mares, esse nível vai subir demais, talvez vai alagar as cidades no litoral. Talvez você tenha uma casa na praia, esteja preocupado. Mas será que o problema é tão sério assim como tem sido anunciado? Bom, a notícia do bem é que não. Olha, realmente é um problema que precisamos nos preocupar. Todas as medidas que têm sido tomadas, a redução de emissão de CO2 para a atmosfera, controle de poluentes, sim, todas coisas boas. Mas talvez a notícia tenha sido passada para você um pouco exagerada. Há preocupações sobre o aquecimento do planeta Terra? Sim, mas parece que o dano não tem sido tão extenso assim. Por exemplo, nas últimas décadas, a temperatura do planeta aumentou? Sim, mas só de 1,6 graus Celsius. Por exemplo, se você estiver numa sala e a temperatura estiver a 25 graus Celsius e ela subir para 26,5, talvez você nem perceba. É um aumento muito pequeno. E olha, esse aumento foi medido em solo, nos continentes. E nós sabemos que 2/3 da superfície do planeta Terra é coberto por água, mares, oceanos, e a temperatura não foi medida lá. Depois que percebemos esse problema, começamos a medir a temperatura do planeta Terra através de satélites. E as últimas medidas têm mostrado que nos últimos anos, na realidade, a temperatura do planeta Terra tem se mantido mais ou menos constante. Talvez você tenha percebido que a sua cidade ficou mais quente, mas tem cidades, provavelmente, nesse planeta que ficaram um pouco mais frias. Talvez a temperatura nos continentes tenha aumentado e a temperatura nos mares tenha diminuído. Mas na média, nos últimos anos, a temperatura do planeta Terra tem se mantido constante. Mas aí você vai falar, Marcos, mas disseram, por exemplo, que na Antártica
grandes mantos de gelo estavam derretendo. Será que isso é verdade? Sim, algumas partes do gelo da Antártica estão derretendo. Mas você sabia que outras partes desse gelo, elas estão aumentando a sua área? E que na média a Antártica está ficando mais fria? Até a combustão de combustíveis fósseis disseram, olha, está produzindo CO2, que causa o efeito estufa. Sim, mas as outras moléculas que são formadas nessa combustão, descobrimos que refletem a luz do Sol. Então o CO2 absorve, mas as outras moléculas estariam refletindo. Então talvez nem esse problema de combustão de combustíveis fósseis seja tão grave assim. Incrível, não é? Olha, já te disseram também sobre o efeito estufa, que estaria aquecendo o planeta Terra. E talvez fosse um efeito do mal e você tenha ficado preocupado com o efeito estufa. Você deveria ficar preocupado? Na realidade, não. Você deveria ficar preocupado se o planeta não tivesse o efeito estufa. O efeito estufa é um ajuste finíssimo da nossa atmosfera, que contém oxigênio, nitrogênio, mas contém também um pouco de CO2, um pouco de argônio, um pouco de vapor de água, que retém o calor do Sol. Sem esse efeito estufa, que nos aquece, é um efeito do bem, o planeta seria frio demais. Então esse efeito não é do mal, é do bem. E ele está aquecendo demais o planeta Terra? Provavelmente não, porque a concentração de CO2, falei na sessão passada, no programa passado, aqui na coluna, a concentração de CO2 medida nas últimas décadas aumentou de 200 ppm para 400 ppm, partes por milhão. Um aumento muito pequeno. Outro dado bastante significativo é que há algumas medidas de temperatura de algumas cidades na Europa na Idade Média. E essas médias de temperatura têm sido constatado que foram maiores do que são atualmente. Então, irmão, descanse em paz. Não fique tão preocupado com o aquecimento global. O que nós temos percebido com esse aquecimento global? O problema não é tão sério assim. E as últimas medidas mostram que o planeta está com a sua temperatura aproximadamente constante. O CO2 está controlado, aumentou muito pouco. E parece que a temperatura do planeta Terra está sendo controlada pelos meios que Deus estabeleceu nesse planeta para controlá-la. Como eu disse na sessão passada, nós temos o ciclo do carbono, nós temos o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. Nosso planeta está tamponado, está protegido contra grandes variações. E esse efeito estufa é um efeito do bem, nos aquece. E o planeta parece que talvez passe por ciclos de temperaturas maiores e menores. E que a influência humana tem sido muito pequena. E que, graças a Deus, os homens, percebendo que talvez estivessem causando um problema, já reagiram a ele. E as emissões de CO2 têm diminuído. Então o futuro será mais quente, o nível dos mares aumentará demais, invadirá os nossos litorais? Provavelmente não. Inclusive, até os poluentes da nossa atmosfera têm diminuído. Os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, os conversores catalíticos dos nossos carros têm feito uma tarefa fantástica em reduzir a poluição atmosférica. Então vivemos num planeta magnífico, aquecido
pelo efeito estufa, protegidos por uma atmosfera fantástica, uma atmosfera que nos dá energia através do nitrogênio, do oxigênio, proteínas, e que através dos seus gases minoritários, CO2, argônio e água, participam desse aquecimento. E um planeta protegido contra grandes variações. A suíte presidencial do universo que Deus preparou a Terra para que acomodasse vida e a acomodasse muito bem. Esse é o planeta magnífico que Deus nos deu. Importante assunto para a gente tratar, não é mesmo? Bom, vamos continuar. E hoje temos entrevista. Hoje, dia 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. Entre outros objetivos, a data pretende conscientizar as pessoas sobre a importância de um estilo de vida mais saudável. Ela foi escolhida em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. As ações desse dia incentivam valores relacionados à saúde, que vai muito além da ausência de doenças, já que está diretamente relacionada à presença de uma autêntica qualidade de vida no nosso dia a dia, não é mesmo? Quem vai falar conosco, né, vai participar conosco aqui do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a médica Adriana Mouro. E ela já está conosco. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse assunto tão importante, né, no Dia Nacional da Saúde. É verdade, é um assunto que requer a nossa atenção, não é mesmo? Doutora Adriana, como se ter um estilo de vida mais saudável, ao mesmo tempo que isso não impacte tanto no bolso nosso também, né? Essa é uma grande questão. Eu acho que vem mudando muito a medicina. A gente tem se falado muito mais sobre isso nos últimos anos. Tem se discutido mais, né? O interesse ele é realmente crescente. Hoje se fala muito mais de uma medicina proativa, de uma medicina preventiva, da gente prevenir doenças. Então a gente tem falado muito mais sobre saúde, né? Não só sobre doença. E aí entra o estilo de vida, né? Eu acho que para a gente pensar realmente em prevenção, em o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, como que a gente pode mudar o nosso estilo de vida, eu acho que o primeiro pensamento ali que a gente tem que ter em mente é a integridade mesmo do nosso, né, do nosso ser. Integridade como corpo, como mente e como espírito. Então a gente tem que pensar em algumas medidas de mudança de estilo de vida, né, de atividades do dia a dia, que preservem a nossa saúde física, então do nosso corpo, a nossa saúde mental, né, da nossa mente, do nosso cérebro, então a saúde cerebral, que a gente fala bastante, e também a saúde do nosso espírito, né. Então a questão até desde de estresse, né, de controle de estresse, isso aí também tem que estar presente no nosso dia a dia. Então, mediante isso, quando a gente pensa, né, que a gente tem que ter esse cuidado integral, não adianta só a gente cuidar do corpo, se não cuidar da mente, se não cuidar do espírito. A gente tem que estar em equilíbrio, né? Tem que ter acho que uma visão 360 graus assim, do nosso ser, para daí a gente adotar essas medidas no dia a dia. Né? E tem muita coisa assim, de dia a dia que a gente pode realmente fazer sem impactar no bolso, né? Então hoje a gente tem muita informação também disponível do que pode ser feito em saúde. Então, para a gente pensar, né? Vamos pensar aqui, falar um pouquinho então sobre o que a gente pode fazer no dia a dia, para a gente tentar manter a nossa saúde como um todo. A gente sempre pensa então em 4 pilares, né? Que é o movimento, é a alimentação, um sono adequado, sono de qualidade e o estímulo cerebral, né? Manter o nosso cérebro, a nossa mente ativa e também preservado. E aí entra o controle de estresse, né? Que hoje nessa correria do dia a dia é tão difícil a gente conseguir. O movimento, né? Como a gente está vendo ali nas imagens, todo movimento vale, né? O nosso corpo ele foi feito para se movimentar, que não foi feito para ficar parado.
E aí vale todo o movimento. A caminhada, a bicicleta, mesmo aquele movimento, né, a atividade física, né, aquele movimento do dia a dia, trocar, então, o elevador pela escada, pela bicicleta ou por uma caminhada. Isso a gente já vai estar colocando em prática no dia a dia algumas pequenas mudanças, né, para sair do sedentarismo, para o corpo estar em movimento. Isso já vale. E aí o exercício físico, né? O exercício físico regular, aquilo que a OMS ela preconiza de entre 150 a 300 minutos por semana. Aí pode ser qual é o melhor, Adriana? Eu sempre falo, o melhor é aquele que você faça. Né? Não adianta a gente falar que tem que fazer tal e tal exercício físico e a pessoa não consegue adequar na rotina dela. Então para mim, eu me adaptei melhor com a caminhada, eu gosto de fazer, legal, pode ser, desde que seja frequente, que isso seja um hábito do teu dia a dia. Eu gosto de correr, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de jogar basquete, tênis, beach tênis, enfim, é o que você gosta de fazer, que você consiga, né, que tenha prazer, para que consiga fazer isso regularmente. E aí isso aí se torne um hábito e te proporciona saúde. Muito bom, doutora Adriana. E essas mudanças, né, a gente sabe que elas não são assim do dia para a noite, né? Essas mudanças mais saudáveis, um estilo de vida mais saudável, é importante que você comece com pequenos movimentos, né? E aí você gradativamente vai aumentando, porque a gente sabe que à medida que você vai instituindo isso no seu dia a dia, isso se torna um hábito, não é mesmo? Exatamente, isso se torna um hábito e aos poucos vai se tornando prazeroso. Aí quando você deixa de fazer, acaba sentindo falta, né? Mas a gente realmente, como você falou, é bem isso aí. A gente, vamos dizer assim, a pessoa está sedentária, ela não vai sair no dia seguinte correndo 10 quilômetros. Tempo para fazer por semana. Então começa com 15 minutos, depois você aumenta para 20 e aos pouquinhos vai inserindo, né, cada dia um pouquinho mais. Então é uma mudança gradativa, mas o que a gente precisa realmente é dar o primeiro passo. Naquele dia foi um dia mais cheio, não conseguiu fazer ali os 30 minutos de caminhada, corrida, faz o que dá. A gente fala, né, feito é melhor do que perfeito. Então a gente faz o que pode, aos pouquinhos vai aumentando, para inserindo essa mudança no dia a dia. Não adianta a gente pensar em radicalismo e isso não se sustentar ao longo do tempo, né? É melhor que seja que a gente vai conseguindo adquirir os hábitos aos poucos, mas que eles sejam duradouros. É verdade, muito bom. E a gente sabe também que essa questão do tempo, né, a qualidade do nosso tempo, é importante se investir mesmo na sua saúde, né, na nossa saúde, no nosso cuidado, né? Então eu pesquisando aqui, eu vi que a obesidade tem aumentado no Brasil, né, doutora Adriana? E essa questão do consumo dos alimentos, o alimento com mais nutrientes, né? Seja pequenas mudanças que a gente faça, também é importante se considerar para esse estilo de vida mais saudável. Também. Então, como eu falei, né, a alimentação saudável é um dos pilares também para a gente ter saúde, né, saúde física e mesmo, né, saúde mental. Tem muitos alimentos que eles prejudicam a nossa saúde cerebral e muitos que beneficiam também, que inclusive previnem doenças neurodegenerativas. Então, a alimentação é fundamental. Hoje em dia a gente tem, né, pela questão da eles têm comido muito mais os alimentos processados, aquele alimento que é fácil, que é rápido, e nem sempre, né, muitas vezes é saudável. Ou o alimento de conforto, né, aquele que depois de um dia cheio a gente se permite comer, mas também que não é saudável. Da mesma forma, eu acho que como exercício físico, sem radicalismo, né, a gente não vai sair de um dia para o outro cortando tudo que não é saudável para querer dizer, vou adotar uma dieta 100%, né, de um dia para o outro. Isso também é um hábito que a gente vem adquirindo aos poucos. Então, já tem estudos mostrando o benefício de diferentes dietas,
como a dieta mediterrânea, por exemplo, que ajuda na prevenção das doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, dietas, né, para a questão da hipertensão, dietas, né, mais para a parte cardiovascular. Mas qual que é a base? É uma alimentação mais saudável, né, mais de fruta, verdura. A gente fala, né, desembalar menos e descascar mais. Então, é a comida mesmo, né? Mas uma dieta assim é uma dieta cara. Não, gente, é aquela comida do dia a dia, né? É a fruta, é a verdura, né? É o nosso arroz com feijão, e evitar os processados. Então, nisso a gente já tem um ganho imenso. Um pouquinho de cada dia também, né? Da mesma forma. Sem radicalismo, o importante é duradouro, né? Que seja uma mudança que faça parte do teu dia a dia. Pequenos passos todos os dias, né, doutora Adriana? Exatamente. E a questão da ingestão da água, né? Quanto de água nós devemos beber? É de acordo com o peso? Tem muitos mitos também que você não deve beber a água direto, né? Em vários goles, mas que você deve, como se você estivesse saboreando a água e beber durante todo o dia. Qual é, na verdade, a recomendação ideal para a ingestão de água? Tá aí outro ponto bem importante para a gente. A grande maioria das pessoas esquece, né, de tomar ao longo do dia. Então, essa é uma pergunta que em toda consulta lá no consultório eu faço para os meus pacientes e a gente percebe que, vamos dizer assim, em torno de 20 a 25% só dos pacientes consomem a quantidade de água que realmente precisam. Senão a maioria, né, só toma água quando sente sede. Isso aí o teu organismo já está que ele está desidratado, está faltando água. Então, qual que seria a quantidade ideal? A quantidade ideal é em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso por dia. Então, vamos supor, ali uma pessoa que pesa 50 quilos, ela vai ter que tomar, então, em torno de 1,5 litro por dia. Tem aquela questão que o pessoal tem, 2 litros por dia, né? Mas nem todo mundo realmente, vamos dizer assim, precisa tomar isso, e tem gente que precisa tomar mais, né? Então, uma pessoa de 80 quilos, uns 2,4 litros por dia. Isso é o mínimo que o teu organismo precisa. Não é menos do que isso é realmente o mínimo. É disso para evitar, inclusive, doenças, né? Quando a gente está desidratado, isso predispõe a várias doenças, e é um quesito básico ali que é prática. Mas isso a gente tem que se policiar mesmo, né? Porque se deixar pela vontade própria, a gente acaba esquecendo. Então, eu sempre falo, calcula a tua quantidade diária. É 1,5 litro, então de manhã já deixa as 3 garrafinhas prontas lá, de 1,5 litro, deixa em algum lugar que você está sempre vendo, e você sabe que ao longo do dia você tem que bater essa meta. É isso mesmo, e é bom também colocar um despertador, né, um aplicativo, né, tem vários aplicativos aí que a gente pode usar hoje que nos incentivam, né, nos ajudam a lembrar, porque é tanta coisa, né, e isso ajuda também. Doutora Adriana, o que temos para celebrar nesse Dia da Saúde? Temos muito a celebrar? Eu acho que a gente tem, principalmente, acho que a gente tem a celebrar essa possibilidade, né, que é a grande prevenção, né, da gente ter essa oportunidade. Eu digo que é uma grande oportunidade que a gente tem todos os dias de acordar com saúde e de poder trabalhar para prevenir as doenças, né, de fazer algo por nós, essa questão mesmo do autocuidado que a gente fala, né, e até um tempo atrás não se sabia de tudo isso, que essas medidas podem impactar tanto na prevenção de doenças. Hoje a gente, né, fala muito sobre isso, tem estudos que comprovam, então eu vejo como um grande privilégio a gente poder fazer isso, né, por nós mesmos. Eu não gosto de fazer atividade física, mas na verdade é um grande privilégio, né, a prática da atividade física, você poder fazer isso pelo teu corpo, para prevenção da tua saúde, é uma grande oportunidade. Muito bem, muito obrigada, doutora Adriana. Deixa os seus contatos pra gente, quem quiser te acessar, fazer contato com você. Isso, quem quiser, então fico à disposição, né, das redes sociais, através do meu Instagram, que é @doutora_DRA.adrianamoro. Também tem um canal do YouTube, doutora Adriana Moro, neurologista, que lá tem bastante informação falando, inclusive, sobre saúde, sobre prevenção, sobre saúde cerebral,
que eu compartilho diariamente. Ótimo. Muito obrigada por sua entrevista, acrescentou muito e são detalhes importantes, né, e que a gente ressalta para esse Dia Nacional da Saúde. Doutora Adriana Moro, muito obrigada por sua participação, bom final de semana. Eu que agradeço, obrigada, bom final de semana. Tchau, obrigada, tchau, tchau. E Notícias do Bem fica por aqui, ótimo final de semana para você, que Deus te abençoe. Você pode acessar mais informações pelo IPP Play. Lá você pode ver, rever todo o nosso conteúdo. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu te espero até segunda-feira. Tchau, tchau.